Olá, aqui é o Hermelino Espíndola, do canal Falando de Loja. Nesse vídeo eu quero abordar com você a importância de entender o papel da terceirização. Porque eu vejo muito lojista, quando a gente vai conversar com os lojistas, abordando como se fosse da seguinte maneira: esses clientes eu vou passar para a Tidas, esses aqui eu vou gerenciar, eu mesmo vou administrar a venda no crediário. Começa que é fundamental entender o seguinte: não existe essa questão de eu vou passar para a Tidas, essa venda eu que faço. Quando você faz uma venda e o cliente tem um cartão Visa, ou um cartão Mastercard, um Elo, enfim, não importa, o American Express, não importa. O cliente tem lá um cartão. Quando você passa uma venda nesse cartão, você está passando a venda para a Visa? Você está abrindo mão desse cliente? Bom, esse cliente eu estou passando para a Visa. Esse aqui eu estou passando para a Mastercard. Esse aqui eu estou passando para o Elo e assim por diante. Ou quem é adquirente que você tem contrato? Eu tenho adquirente X, adquirente Y, que eu tenho um contrato aqui que me fornece os meus POS ou meu TEF, enfim. Então, quando você vai passar a venda, você passa para essa adquirente? Claro que não faz sentido, porque não é isso que acontece. O cliente é seu, a venda é sua. Você está utilizando um meio, uma ferramenta terceirizada para que proponha algumas vantagens, alguns diferenciais na sua operação. É isso que você está fazendo quando você traz uma empresa especializada, um terceiro especializado para fazer a gestão desse departamento, dessa parte da operação dentro da sua loja. Hermelino, mas eu tenho taxas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ok, é importante entender essa estrutura. Você, quando traz um terceiro para dentro da sua loja, o objetivo não é aumentar custos ou despesas. O objetivo é melhorar os seus resultados para que você consiga otimizar a sua operação. Já é tão difícil participar, disputar esse mercado. Como eu costumo dizer, comprar é mais difícil que vender. Então, fazer gestão de compra, precificação, layout de loja, recrutamento de equipe, capacitação, gerenciamento, acompanhamento, motivação, não é prospectar clientes, você trabalhar, disputar o cliente no mercado, não é fácil. Então, a operação em si já é desafiadora e extremamente complexa essa operação, para que você realmente consiga participar com eficácia e ter o seu NACO, a sua participação de mercado, de maneira efetiva a garantir não só a sobrevivência, mas a possibilidade de crescimento dos seus negócios, não é verdade? Então, já é desafiador por si só. Aí faz sentido você buscar um terceirizado, como eu vou abrir uma nova loja, ou eu vou reformar a minha loja. O que a gente pensa? Bom, eu vou trazer especialistas que têm ferramenta, que já têm os seus fornecedores, que já têm a expertise de executar essa tarefa de maneira muito mais rápida do que eu, muito mais eficaz do que eu me meter aqui a mexer com marcenaria, com gesso, ou com vidraçaria, ou com a parte elétrica. Percebe? É nesse sentido que você vai em busca de um especialista, de um terceirizado, para que execute de maneira mais eficaz, mais barata, mais rápida do que a gente. Esse é o princípio da terceirização. Então, quando a gente está falando de terceirização de crediário, de buscar o parceiro, é nesse sentido. Então, quando você começa a fazer essa seleção, é porque não está entendendo. Primeiro porque, se você não foca, não passa as vendas, realmente assim, começa a entender, eu vou passar a venda, essa é minha, essa eu vou passar para a Tidas executar. Percebe o que eu estou dizendo? Quando você começa a fazer isso, primeiro você reduz escala. Quando você reduz escala, sobe o custo. E como entender isso aí? Tem uma conta como eu costumo chamar, conta de botequim, que eu gosto de trazer, que ela define muito claramente o que eu estou dizendo aqui. Vamos para um exemplo prático. Imagina que você tem um faturamento de 100 mil numa loja e o aluguel represente 10% do faturamento. Então você olha, ok, então o aluguel representa 10% do meu faturamento. Eu pago 10 mil e vendo 100 mil. Beleza, ok, entendi. Vamos admitir que por conta de uma ferramenta como o crediário garantido, por exemplo, na sua loja, você consiga focar muito mais, treinar muito mais, disponibilizar, engajar o time, estabelecer meta e a equipe vai buscar a participação, a fidelização do seu cliente. Eu costumo dizer, por que o cliente vai comprar na sua loja? Os produtos que você tem, os preços que pratica, não é assim, então, não é, a não ser que seja uma marca exclusiva, mas via de regra o produto que você tem ou tem igual ou similares no mercado. Então a concorrência existe e ela é agressiva. Por que o cliente vai escolher a sua loja? Porque você cria esses diferenciais e meios de pagamento é um deles, não? Onde você fideliza, porque o limite que o cliente tem na sua loja, ele só pode usar na sua loja. É diferente do cartão de crédito que ele usa na sua loja, usa no seu concorrente, usa no supermercado, no posto de gasolina e assim por diante. Então faz todo o sentido você ter um diferencial na sua loja. Ok, mas voltamos aqui ao
ao nosso raciocínio. Imagina que você está pagando 10 mil de aluguel e faturando 100 mil. E por conta dessa estrutura, dessa estratégia, desse objetivo, da capacitação, do uso objetivo da ferramenta, você alavanca o ticket médio, você aumenta o faturamento, leva para 200 mil, por exemplo. Eu saí daqui e vim para cá. E esse valor que eu agreguei, que eu aumentei aqui, foi no crediário, ok? Tá, então eu vou ter aqui um custo, porque eu acrescentei, eu vou ter que pagar por essa operação que eu terceirizei aqui. Beleza, vamos fazer conta. O teu aluguel era 10 mil, e agora é quanto? Bom, continua 10, porque o aluguel aqui não muda, assim como uma série de gastos que eu tenho dentro da loja, uma série de despesas que a gente chama de fixas, né? Por que elas são chamadas, classificadas como fixas? Porque elas não dependem da venda para existir. Você vendendo ou não vendendo, elas existem, né, de qualquer maneira, como por exemplo, a mensalidade do seu contador, a mensalidade do seu sistema, a conta de energia, a conta de internet, a folha fixa. Você vendendo muito, não vendendo nada, arrebentando de vender, elas estão ali sempre presentes. E aí começa a fazer sentido quando você tem um mecanismo de alavancagem de faturamento. Então, quando você vai para 200 mil de faturamento, por exemplo, nessa conta que a gente está fazendo aqui, eu estou pegando o aluguel como exemplo, mas é só para que você entenda, que você enxergue claramente o diferencial que você está fazendo num determinado aspecto. Só o ganho de escala aqui, o que significa? Então, quando você alavanca para 200 mil, por exemplo, e terceirizando, ou seja, tendo garantia de liquidez, esse é o diferencial, não é? O que é a garantia de liquidez? A inadimplência é gerenciada, é terceirizada. Passei essa venda aqui, ela está garantida, eu tenho 100% de certeza que eu vou receber. Então, já está definido como a gente faz com a terceirização garantida de crédito. Então, o aluguel que era 10%, porque era 10 mil de um faturamento de 100, agora ele caiu para 5%, porque ele é 10 de 200. Eu alavanquei meu faturamento e diluí as minhas despesas fixas percentualmente. Isso é que a gente chama de ganho de escala, de ganho de produtividade. Então, quando a gente olha para o varejo, é disso que nós estamos falando. Vamos agora analisar resultados. Vamos admitir, hipoteticamente, que todo esse ganho de escala que você promoveu, alavancando o seu faturamento, você trocou. Você teve os gastos operacionais na troca aqui, porque eu terceirizei. É claro que dá muito menos. É claro que você melhora os seus resultados. Mas eu estou sendo pessimista aqui, que é justamente para você enxergar, fazer essas contas. Esse é o meu desafio com você. Então, quando você faz essa conta... ok, Hermelino. Antes, quando eu apurava o meu resultado, né, o meu faturamento, tirava o custo da mercadoria, os impostos e as despesas fixas, variáveis, etc. Então me sobrava 10%. Então, você faturava 100 mil e com um lucro de 10%, essa loja te deixava um lucro líquido de 10 mil reais. 10% do faturamento. Beleza. E agora? Eu troquei, porque o ganho de escala, né, essa economia, porque o meu aluguel era 10%, agora caiu para 5%. Eu abri aqui um espaço de 5 pontos percentuais do meu faturamento de economia no meu ganho de escala. Mas eu tive gastos aqui com relação nessa, eu aumentei os gastos porque essa venda 100% do crescimento foi no crediário terceirizado, eu tive gastos aqui. Beleza. Então eu empatei. O que eu economizei aqui, eu gastei ali, ficou a mesma coisa. Entendi. Então, agora você está vendendo 200 e antes você vendia 100. Isso. Então o seu resultado continua sendo 10%. Não mudou nada. Então, 100 mil de faturamento com 10% de resultado, você põe 10 mil no bolso. 200 mil com 10% de resultado, você põe 20 mil no bolso. É matemática. Então, eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você faça essa conta. Eu desafio você a entender essa operação, porque aí você vai ver que faz todo sentido. Além do que, é importantíssimo você ver que quando você traz uma terceirizada, tem expertise, tem ferramentas, tem garantia, tem solidez e permite um foco na sua operação. É fundamental esse entendimento, a sua equipe entender, para que você consiga realmente alavancar a produtividade, melhorar os seus resultados e se tornar muito mais competitivo. Esse é o objetivo dessa série que nós estamos construindo aqui. Nós vamos falar ainda de outros aspectos como a inadimplência, fluxo de caixa, o gerenciamento de cadastros, etc. A gente vai passar ponto a ponto e é importantíssimo que você entenda tudo isso para que você realmente tenha segurança que você está trazendo um profissional, um parceiro especialista que vai promover, que vai permitir melhorias de resultados na sua loja. Então é isso aí. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.